Neste terceiro trimestre de 2025, nas lições da editora Betel, nós estaremos estudando sobre o Evangelho de João, o discípulo a quem Jesus amava. E o evangelista, nesse evangelho que leva o seu nome, ele apresenta Jesus como Filho de Deus, aquele que se fez homem e habitou entre nós, conforme ele escreve em João capítulo 1, verso 14, da seguinte forma: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Conforme o próprio apóstolo João escreveu, o objetivo é conduzir os seus leitores, por meio desse evangelho, não somente a conhecer, mas também a crer que Jesus é o Messias. Ele diz em João capítulo 20, versículo 31, que Jesus fez muitas outras coisas, porém aquelas foram escritas para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É preciso crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus, conforme Pedro escreveu. E para isso, durante o trimestre, os assuntos abordados pela lição da editora Betel, nós veremos que ela apresenta e fala sobre a divindade do Senhor Jesus, os atributos do Pai presente no Filho, a necessidade de nascer de novo, a humildade do Filho de Deus, a importância do amor ao próximo, o outro Consolador, que é o Espírito Santo, que foi prometido e enviado por Jesus, a crucificação e a ressurreição de Cristo, e também abordará sobre o plano da redenção e da vida eterna. Que o Espírito Santo continue iluminando o nosso entendimento e nos conduza em tão enriquecedor e edificante estudo. Na lição de número 1, o comentarista Bispo Abner Ferreira, que é presidente da Convenção Estadual de Ministros das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, no Rio de Janeiro, e presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus em Madureira, nesta lição de número 1, ele aborda o tema João, o discípulo amado, ou o discípulo a quem Jesus amava. E os objetivos desta lição é saber que seguir a Jesus gera transformação de caráter, ressaltar a fidelidade de João como discípulo de Jesus e reconhecer que a caminhada com Jesus gera maturidade e amor. Portanto, nesta primeira lição estudaremos a caminhada do jovem João, ele que era filho de Zebedeu, discípulo de Cristo e mais tarde se tornou apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Já demos uma informação importante aqui: ele era filho de Zebedeu, era irmão de Tiago, e alguns teólogos dizem que Zebedeu provavelmente tinha uma empresa de pesca, eles eram pescadores profissionais, e João foi chamado, e uma vez chamado por Jesus, ele deixou tudo e seguiu o mestre. João é descrito no evangelho que leva o seu nome como o discípulo amado. Ele viveu até avançada idade. A história diz que este foi o único dos apóstolos que morreu uma morte natural e em boa velhice. Ele escreveu o livro do Apocalipse, que provavelmente tenha sido escrito na década de 90 depois de Cristo, entre 93 a 95 depois de Cristo. Conforme a referência bíblica de Marcos capítulo 3, versículo 17, ali o evangelista Marcos apresenta João e Tiago como os filhos do trovão. Eles eram assim chamados, segundo o que apresenta na lição o Bispo Abner Ferreira, devido à personalidade forte e impulsiva que possuíam. Portanto, João tinha um temperamento forte, uma personalidade forte. Contudo, ao longo da sua caminhada com o Mestre, ao longo da sua caminhada com Jesus, nós observamos que João aprendeu o significado do amor de Deus, tendo seu caráter transformado por meio da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. João também, ele era um homem intenso em sua fé. Certa vez, quando Jesus e seus discípulos peregrinavam pela Galileia, João disse ao mestre que um homem estava expulsando demônios
pelo poder do nome de Jesus. Mas eles proibiram aquele moço de fazer aquilo, pois ele não era um dos 12 discípulos de Cristo. Mas a postura adotada por João nesse episódio foi uma postura equivocada, e trata-se de um alerta para os nossos dias também, pois é comum as pessoas terem este mesmo sentimento, acharem que são superiores, que o ministério a qual elas pertencem é superior aos demais ministérios, demais igrejas, e esta tendência pode levar a pessoa a diminuir e desprezar o ministério cristão que é exercido por outras pessoas. Jesus não aprovou a atitude de João, dizendo para João: quem não é contra nós é por nós. Então ele tinha um temperamento forte, mas o amor de Cristo, o amor de Jesus, na medida que João foi caminhando com o Senhor Jesus, esse amor contagiou João de uma tal forma que ele passou de filho do trovão a apóstolo do amor. Ele foi tão impactado pelo amor de Jesus Cristo, a tal ponto de ter um relacionamento bem próximo de nosso Senhor Jesus. Em João capítulo 3, do versículo 23, nós lemos o seguinte: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Certamente este amor impactou o jovem discípulo ao longo de toda a sua jornada na terra, de tal maneira que o amor se tornou a tônica da sua mensagem e vida. Quando ele escreve uma das suas cartas, em 1 de João capítulo 4, versículo 8, ele fala sobre o amor e dizendo da seguinte forma: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele demonstrou um carinho muito especial, um amor especial, quando ele escrevia aos irmãos, pois ele chamava os irmãos, a igreja, de meus filhinhos ou meus amados. Era assim que João se referia e escrevia aos irmãos no seu tempo. Uma curiosidade especial a respeito de João é que ele foi o único dos discípulos que permaneceu ao pé da cruz até os últimos momentos. Todos os discípulos sumiram, fugiram, mas João permaneceu ali juntamente com Maria, mãe de Jesus, a tal ponto de Jesus, pregado, pendurado naquela cruz, ele disse para Maria: mulher, eis aí o teu filho. João capítulo 19, versículo 26. E no versículo 27 ele diz: eis aí a tua mãe, transferindo a responsabilidade para João, o cuidado de Maria, sua mãe. Portanto, este discípulo evidenciou um profundo amor nas suas cartas. Ele referia aos seus leitores como amados, como filhinhos. E essa maneira amorosa de escrever e viver fez João ficar conhecido como o apóstolo do amor. Mas essa transformação aconteceu devido ao seu relacionamento com o Senhor Jesus. O discípulo João teve sua vida transformada. Foi a partir do momento que ele ouviu e atendeu o chamado de Jesus para ser seu discípulo. E conforme ele foi caminhando com Jesus, ele foi aprendendo, foi sendo corrigido e teve a sua vida e a sua fé aperfeiçoada. Mais tarde, João se tornou um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento do Espírito Santo para a evangelização e edificação da igreja, se tornando aquilo que Paulo diz lá na carta aos Gálatas, uma das colunas da igreja de Jerusalém. Então esta lição traz para nós preciosos ensinamentos, e que o Espírito Santo continue operando hoje em cada membro do corpo de Cristo, nos fazendo agentes evangelizadores e edificadores da obra e da igreja para a glória de nosso Senhor Jesus.